E aí, maravilha, tudo certo, tudo ótimo, beleza? Bora então para mais um estudo na área de educação física. Hoje nós vamos fazer o resumo, na verdade iniciar o estudo do resumo do livro Educação Física e Esportes, Perspectivas para o Século XXI, organizado por Wagner Way Moreira, publicado pela editora Papyrus. Maravilha? Então vamos nessa. Primeira parte, Perspectivas na História. 1. Educação Física e Esportes no Brasil. Perspectivas na História para o século XXI. Este capítulo foi escrito por Ademir Gebara. Numa tentativa de buscar uma resposta para a questão das perspectivas na história para a educação física e os esportes no Brasil, o autor, primeiramente, vai buscar o significado do termo educação física para os autores presentes entre os anos de 1850 e o final do século. Em um segundo momento, buscar-se-á novos possíveis significados para a educação física em meio às produções mais contemporâneas. E por fim, após a utilização desses trampolins, serão feitas algumas projeções para o futuro da educação física. Lá em 1890, Melo Franco disponibiliza um manual com orientações voltadas para o que hoje chamamos pediatria. Em um dado capítulo, há, de alguma maneira, algo ao que então se pretendia educação física. Mas esse manual não corresponde, em termos de conteúdo, ao que hoje pretendemos ser educação física. Ele é um manual informativo e instrucional, mostrando procedimentos e comportamentos desejáveis à mulher grávida e meses após o parto. Resumindo, nessa época, a educação física poderia ser concebida como uma parte da medicina, especialmente ligada à pediatria. Do livreto de Melo Franco até meados do século XIX, a ideia de educação física foi ampliada, agora também abarcando as questões de saúde pública, incorporada inadequadamente na denominação de higiene. Nessa outra temática, há uma incorporação de fatores externos ao corpo humano com ideias mais próximas dos sociais nas práticas médicas. A partir de meados do século passado, o tratamento dado à educação física torna-se mais complexo. A crescente urbanização exigiu um tratamento mais adequado. Junto com essa crescente urbanização, temos a desescravização e a imigração europeia, exigindo formas complexas de organização social. Pedro de Mello busca definir a educação física baseada em diversos estudos. Ele tenta tratar o seu objeto de estudo, a educação física, sem dicotomizar o moral do físico e buscando desvinculá-la da medicina, patologia e terapia. Para o autor, a educação, com a finalidade de ensinar, busca a formação intelectual, moral e física. E do ponto de vista do intelecto e da moral, estudiosos tratam de buscar métodos para desenvolver o espírito e os costumes, cabendo, dessa forma, aos médicos definirem a direção mais conveniente que cumpre dar-se ao físico. Por isso, o autor coloca a educação física como a última parte da educação. Mesmo com a rasa definição de educação que se tinha até meados do século passado, é clara a afirmação de um objeto de estudo, situado na interface do saber médico com o saber pedagógico. Portanto, essa conclusão de Pedro Mello de dar um caráter à educação física além da cura de enfermidades e que trata o físico como algo que se esgota em si mesmo, mostra uma visão antropológica do homem, negando o dualismo simplista na concepção do corpo. Do ponto de vista conceitual, a educação física não teve avanços no século XIX, com Pedro Mello sendo a referência por muito tempo. Quando falamos de outras áreas do conhecimento, é interessante fazer referência a Pedro de Abreu, que trata a instrução ou educação física como sendo algo voltado para o tempo livre do soldado, para uma boa organização do exército. Essa primeira visão militarista da educação física tinha como objetivo formar soldados mais dóceis, corajosos e subordinados. E a ideia era, ainda, fazer com que o militar, após a sua aposentadoria, pudesse transmitir aos seus filhos e concidadãos as resultantes do treinamento possibilitado pela ginástica. Essas sínteses já nos possibilitam enxergar vários tipos de educação física. A primeira mais voltada para a área médica, pediátrica e higiênica, voltando olhares também para a educação e, posteriormente, evoluindo para uma concepção mais militarista, institucional, buscando formar um novo homem cidadão, reprodutor de valores e normas incorporados pela ginástica. Borges, também na tentativa de conceituar a educação física, nos leva a uma abordagem desenvolvida sobre a ginástica escolar.
Ele conceituava a ginástica como parte da medicina e que visava conservar e restabelecer a saúde por meio do exercício. A ginástica era recomendada por permitir a. Um porte físico mais adequado, b. Um desenvolvimento físico melhor, c. Fortalecimento da saúde, d. Melhor disciplina escolar e e. Mais progresso nos estudos. É importante ressaltar que aqui não há menção à questão da mente, nem sequer a dualidade corpo-mente é formulada. O plano do livro possui uma seção teórica e outra prática e é dividido para abaixo de 10 anos e acima de 10 anos, partindo do mais fácil para o mais difícil. É uma visão gradualista do processo de ensino-aprendizagem. Essa visão valoriza a ordem e o movimento padronizado, com clara distinção entre o certo e o errado. O conhecimento teórico proposto é voltado para o estudo da anatomia e suas partes, mas de uma forma bem superficial, e a parte prática se restringe a um conjunto de vozes de comando e exercícios de corpo livre, instrumentos e aparelhos. Já no início do século XX, há a introdução dos esportes modernos na gênese da educação física no Brasil. A escolarização da educação física no Brasil, iniciada em torno de 1920, exigiu um projeto educacional e também um conjunto de leis voltados para a implementação da prática obrigatória da educação física nas escolas brasileiras. Durante os anos 1930, com o projeto moldado pelos textos de Fernando Azevedo, a educação física passa a ser tomada como processo auxiliar na construção da nacionalidade brasileira. Já na área legal, a existência de um projeto legislativo antes de um projeto pedagógico dificulta o próprio conteúdo da disciplina, isolando-a do contexto das outras disciplinas que compuseram os currículos escolares. Esse processo de escolarização da educação física perduraria até os anos 1960, quando um conjunto de novos fatores mudaria essa configuração, como o movimento Esporte para Todos e a consolidação da educação física no ensino superior. Em 1986, ocorreu uma importante publicação na área da educação física brasileira, Educação Física e Esportes na Universidade. Essa pesquisa tinha como objetivo avaliar, a partir da síntese dos argumentos então desenvolvidos, algumas experiências desenvolvidas nos últimos 5 anos. O professor Gottani inicia os seus trabalhos afirmando que não é possível tratar a questão da pesquisa e pós-graduação sem antes tratar da caracterização e da identificação da própria educação física. Apoiado em um referencial de autores dos Estados Unidos, a pergunta que ele faz é: a educação física é uma disciplina acadêmica ou profissão? A análise de Gottani busca estruturar o corpo de conhecimento da educação física, uma vez que os professores são mais executores com pouca fundamentação teórica no campo da atividade prática. Gottani, apoiado nessa seleção biográfica e nos seus estudos, conclui que a educação física possui um objeto de estudo, o movimento humano, mas de forma desconexa e fragmentada, já que uma estrutura básica deve orientar, organizar e difundir os conhecimentos nas diferentes subdisciplinas. A educação física, no momento em que assume um paradigma sistêmico em oposição ao mecanicismo da ciência clássica, pode avançar no sentido de definir as diretrizes em relação à pesquisa, pós-graduação e preparação profissional. Gebara argumenta que o governo impôs uma estrutura de pós-graduação no Brasil baseado no modelo norte-americano. Isso gerou alguns problemas, e especialmente no caso da educação física. 1. No ensino superior, repete-se as mesmas premissas teóricas com as quais se trabalha no ensino médio. 2. No Brasil, o ensino superior surgiu, talvez, em função dos surtos de autoritarismo, construindo-se um dos poucos lugares voltados para a reflexão e a elaboração do conhecimento. 3. Na área de educação física, falta capacidade para produzir o conhecimento necessário para um salto de qualidade requerido por todos. E 4. Como era uma área sem tradição, não havia uma massa crítica para realizar essas alterações. O lugar onde poderia haver esse desequilíbrio dos sistemas de ensino e pesquisa era a pós-graduação. Para Gottani, o entrave para o desenvolvimento da pesquisa e da pós-graduação em educação física estava na parte teórica, uma vez que o seu objeto de estudo, o movimento humano, exigia abordagens mais estruturadas em diferentes níveis de análise, macroscópica e microscópica, para gerar um corpo de conhecimentos próprios, além de mudar o paradigma que orientava a produção, a organização e a difusão do conhecimento. Já Canfield destaca a dedicação parcial dos programas USP, UFRJ, gerando insuficiência de orientadores efetivos, além dos problemas de poucos recursos materiais.
A essas conclusões, é possível acrescentar propostas de integrar especializações ao mestrado, para criar programas de pós-graduação que permitisse a superação da ambiguidade, qualificação de pessoal por qualificação de pesquisa na área. Se ainda há algumas debilidades em alguns programas, já podemos falar de um sistema mais estruturado na sua generalidade. São evidências disso. 1. Desenvolvimento do sistema com estruturação de cursos e com programas de educação concentrados em áreas típicas da educação física, por exemplo, educação motora. 2. Definição de áreas de conhecimento em alguns programas, especialmente no nível teórico, além do aumento na circulação de docentes e discentes nos programas de mestrado, muito por conta do contato da educação física com outras áreas do conhecimento. 3. Melhora no sistema de avaliação da CAPES, superando tensões, corporativismo e imposições. 4. Início, ainda que tímido, de programas de doutorado na área, forçando a necessidade de maior integração entre programas. 5. E por fim, melhora na infraestrutura, com bibliotecas, informatização e laboratórios. Vimos até aqui que a educação física, de início, tratou-se da sua constituição a partir do saber médico, complementada por instituições que se faziam valer das atividades físicas orientadas, tais como escolas e forças armadas. Já tendo como definição diária a denominação educação física, a implementação dos desportos modernos foi um momento particularmente significativo, necessitando estudo aprofundado e específico. Passadas algumas décadas, as discussões voltaram-se para a constituição da educação física como área de conhecimento, em suas perspectivas futuras, além da abertura de novas interfaces, que vem acompanhada pelas transformações ambientais e dos conhecimentos científicos. As evidências apresentadas nos permitem afirmar que a composição do objeto de estudo da educação física não é linear, sofrendo influências de diversas correntes, como a médica pediátrica, higienista, militar, esportiva, etc. Concluindo, a constituição da área de conhecimento é muito recente, marcada pela inserção na pós-graduação e com futuro promissor justamente por ser capaz de incorporar outras áreas de conhecimento. Maravilha, essa foi a primeira parte do estudo do livro Educação Física e Esportes, organizado por Wagner Way Moreira. Ótimo, valeu e até o próximo estudo.